Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Para salvar o Vitória do rebaixamento na temporada passada, Ivan de Almeida e Agenor Gordilho Neto fechou contratos não razoáveis com o apoio do técnico Wagner Mancini e com o diretor de futebol Kleber Giglio para salvar o time do rebaixamento no ano passado. O site Correio da Bahia divulgou na manhã desta sexta-feira, 21, o parecer, entregue à avaliação do Conselho Deliberativo em junho, quando o colegiado rejeitou as contas de 2017. Vale destacar que o documento ainda não foi divulgado pelo clube. O Conselho aponta a ausência de planejamento ao contratar Petkovic, que, curiosamente, mudou de função 3 vezes e assinou 2 contratos em 79 dias de trabalho. Após sua demissão, o clube acabou pagando o valor 10 vezes maior do que o planejado. Segundo o jornalista Vitor Vilar, do Correio, no documento ainda aponta detalhes de gastos com o futebol na ordem de R$21 milhões acima do que foi orçado para a temporada. O rubro-negro gastou quase R$7 milhões apenas com rescisões contratuais, o que contribuiu para o clube perder mais de R$23 milhões em apenas um ano. Confira os principais pontos do parecer do Conselho Fiscal. Premiação pouco razoável paga a Wagner Mancini. O técnico Wagner Mancini, que assumiu o Vitória em um momento complicado e conseguiu livrar o time do rebaixamento. O treinador foi contratado no dia 25 de julho do ano passado. Na ocasião, o presidente Ivan de Almeida tinha pedido afastamento uma semana antes, e a negociação foi conduzida pelo interino Agenor Gordilho. De acordo com o Conselho Fiscal, o contrato firmado continha valores altos em relação às premiações, como por exemplo, pela permanência do clube na Série A. O documento mostra que Mancini, por ter mantido o clube na elite do futebol brasileiro, recebeu premiação 180% maior, quase 3 vezes mais, do que a premiação que a Gel Fux receberia caso fosse campeão brasileiro. O documento não informa o valor da premiação ao Mancini, mas de acordo com o Correio, girou em torno de R$1,5 milhão. No entanto, o pagamento não foi realizado no fim da gestão de Agenor Gordilho por falta de caixa. Já o atual gestor, Ricardo Davi, parcelou o pagamento ao longo de 2018, o que aconteceu, acumulando com a rescisão quando o treinador foi demitido em julho. Outra coisa que chama atenção é que o Conselho Fiscal aponta que o termo aditivo em que eram detalhadas as premiações continha apenas a assinatura do presidente em exercício, Agenor, e do técnico. A ausência de assinaturas de representantes do setor jurídico ou de outras testemunhas representa, na visão do órgão, perigo ao clube. Pagamento antecipado de premiação a Kleber Giglio. Outro que também receberia caso permanecesse na Série A, seria o pagamento antecipado de premiação a Kleber Giglio, que acertou para a função de diretor de futebol. O gestor também receberia premiação em caso de permanência na Série A. O contrato dele foi de 4 meses. Não foi divulgado o valor da premiação, porém era de 6 vezes o salário do diretor. O contrato dizia que o pagamento seria em até 10 parcelas iguais e sucessivas, iniciando-se o cronograma em janeiro de 2018. Segundo o órgão, o pagamento foi feito à vista no valor integral, no dia 7 de dezembro de 2017, menos de uma semana antes da eleição de Ricardo Davi. Um fator agravante é que o clube não honrou compromissos que venciam em dezembro, passando dívidas para a gestão futura. Ainda de acordo com a apuração do Correio, trataram-se dos direitos de imagem de alguns atletas, que chegaram a acumular 3 meses de atraso. Falta de planejamento nos contratos e funções de Petkovic. Para o Conselho, a falta de decisão quanto à função de Dejan Petkovic gerou despesas excessivas de rescisão. O sérvio foi anunciado no dia 3 de maio de 2017 como gerente de futebol. No parecer, não há menção a este contrato. O primeiro contrato de Petkovic foi no dia 10 de maio, quando foi anunciado como team manager, acumulando funções de gerente técnico. Este primeiro contrato seria até o final de 2017, 7 meses e 20 dias. Em 6 de junho, Petkovic foi anunciado como diretor de futebol,
em substituição a Simval Vieira. No entanto, 52 dias depois, o Vitória rescindiu este último contrato e demitiu Petkovic. O acordo previa multa rescisória de 50% do valor do contrato. Como foi demitido menos de 2 meses após a contratação, o sérvio recebeu o que equivalia a 1 ano de salário. O sérvio recebeu, por 79 dias de trabalho, R$1 milhão como rescisão. O valor não foi pago integralmente em 2017. Não recebimento do valor integral da Caixa Econômica. O Leão deixou de receber mais de R$1,2 milhão da Caixa Econômica Federal pelo patrocínio Master de 2017. Isso porque o clube não conseguiu atingir todas as metas previstas no contrato com o Banco Estatal, por falta de planejamento, na visão do Conselho Fiscal. No contrato, a Caixa paga ao Vitória anualmente R$4,2 milhões fixos mais R$1,8 milhão de acordo com metas a serem atingidas pelo clube. No fim do ano, o Vitória conseguiu criar um time de futebol feminino, gerou ações de ativação com a marca do banco e investiu em projeto social, o Vitória Cidadania. Recebeu por isso R$540 mil. O rubro-negro não conseguiu atingir metas de aumentar o engajamento em redes sociais, não gerou conteúdo exclusivo de publicidade em parceria com a Caixa e não ampliou a sua plataforma de negócios com o banco, como aquisição de financiamentos. Deixou de ganhar, assim, R$1,26 milhão. Gastos com o futebol acima do autorizado no orçamento. Em outra parte do parecer, o Conselho Fiscal demonstrou preocupação com o custo considerado excessivo do futebol. O Vitória gastou R$21 milhões acima do que estava autorizado no orçamento de 2017, o que caracteriza uma violação grave ao estatuto do clube, e que pode resultar em punições aos dirigentes. A gestão de Ivan de Almeida e Agenor Gordilho estava autorizada a gastar até R$49 milhões no futebol. Gastou R$70 milhões, ou seja, 43% a mais. Mesmo com cortes em outros setores, como a divisão de base, o clube não conseguiu fechar o orçamento. Ao final, o Vitória gastou R$86 milhões, quando autorizado era R$78 milhões. Apesar de ter a possibilidade, a diretoria não solicitou ao Conselho Deliberativo a alteração do orçamento durante o ano, o que configura desrespeito ao estatuto. Rescisões somaram quase R$7 milhões. Um gasto que salta aos olhos no documento do Conselho Fiscal é com rescisões de contratos, seja de atletas ou de membros da comissão técnica. O Vitória gastou R$6.890.480,34 para se desfazer de contratações realizadas em 2017. O pico aconteceu entre maio e agosto. Em 4 meses, o clube consumiu R$4.765.756,59 do orçamento. Para efeito de comparação, a negociação de Trellas com São Paulo, no início deste ano, rendeu R$6 milhões. Com variável, chegará no mínimo R$8 milhões. O período de maio a agosto coincide com as duas reformulações pelas quais o futebol do Leão passou. Primeiro, em maio, demissão de Argel Fux e rescisão com o meia da Tolo. Em julho, demissões de Alexandre Galo, Petkovic de atletas como Paulinho e Pisculichi. Exaurimento de R$23 milhões do caixa do clube. O Conselho Fiscal registrou que a gestão de Ivan de Almeida e Agenor Gordilho assumiu o Vitória em dezembro de 2016 com mais de R$23 milhões em caixa. Ao passar a direção para Ricardo Davi, eleito em dezembro de 2017, o caixa estava em R$749 mil negativos. Para pagar compromissos do final do ano que não podiam ser adiados, a nova direção contraiu um empréstimo de R$1,1 milhão. Renegociou para serem pagos em 2018 outros R$686 mil referentes a compromissos vencidos em 2017. E os R$23 milhões de saldo no início de 2017 foram, na realidade, herança e rescaldo de uma quantia maior. Segundo o Conselho Fiscal, o Vitória recebeu entre 2015 e 2016 mais de R$70 milhões em adiantamentos dos contratos de transmissão de seus jogos com a TV Globo. Em 2015, a gestão de Raimundo Viana assinou 2 contratos. O primeiro, de cessão de direitos entre 2016 e 2018. O segundo, dos direitos de 2019 e 2020. Pelos dois, recebeu adiantamento de R$30 milhões.
Por esse adiantamento, o clube devolverá anualmente 4,5 milhões de reais a partir do ano que vem até 2022. Em 2016, ainda com Raimundo Viana, o Vitória negociou com a TV Globo as transmissões entre 2021 e 2024, recebendo como luvas 40 milhões de reais. Ao todo, portanto, foram 70 milhões de reais que foram exauridos de 2015 até o início de 2018. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com/souvitória